Olá, você conhece as 3 cadeiras de Pilates que nós encontramos em estúdios de Pilates clássico? Electric Chair, Wunda Chair e Arm Chair são as 3 cadeiras criadas por Joseph Pilates. Cada uma delas possui objetivos e exercícios distintos que vão de acordo com as necessidades e objetivos dos seus alunos. Eu sou a Aline Macena, fisioterapeuta e instrutora de Pilates clássico. Vem comigo que eu vou te apresentar os equipamentos e todas as suas funcionalidades. Essa primeira cadeira é a Electric Chair, mas você também encontra como Big Chair ou High Chair, tanto faz o nome. E eu vou apresentar a estrutura dela. É um aparelho mais robusto e pesado, então normalmente a gente não desliza esse aparelho pelo estúdio, a gente deixa ele em um local fixo, diferente das outras 2 cadeiras. Na sua estrutura você vai perceber um espaldar, um encosto de madeira que serve tanto para encostar as costas ou o joelho, a depender do exercício que você está executando. Eu tenho 2 hastes fixas, não é possível remover essas hastes ou mudar a altura delas. Eu tenho uma almofada para quando a gente for fazer exercício sentado, porque embaixo dela, na estrutura, sendo ela de madeira, obviamente seria desconfortável sentar em cima desse apoio. Eu tenho 3 estruturas aqui em cima que vão direcionar a posição dos pés quando a gente for fazer exercício unilateral, ou seja, um pé em cima da estrutura do assento e outro pé no pedal. E aí normalmente a gente deixa essa almofada aqui atrás para caso for utilizar para um próximo exercício. Tem um pedal um pouco mais largo e firme. Ele não é almofadado, não é um apoio fofinho para você apoiar o pé, porque justamente você precisa que essa estrutura te dê um suporte e equilíbrio, porque os exercícios aqui já são desafiadores para os tornozelos. Então eu preciso de uma base sólida de apoio. 2 molas de igual tensão que eu prendo por ganchos na parte de trás da cadeira e na parte superior do pedal. Eu tenho 2 alturas de gancho, mas normalmente eu trabalho sempre com a mesma tensão da mola. É um padrão de utilização de molas. Como eu falei anteriormente, nós temos 2 ganchos para prender as molas aqui e eu coloco normalmente nessa posição, uma mola alta e uma mola baixa, não alterando as molas para a execução dos exercícios. Basicamente, sempre vou trabalhar com a mesma tensão de mola. Apesar de ser um aparelho bem exigente em relação à força exercida sobre as molas, eu posso trabalhar, e aliás, eu devo trabalhar esse equipamento com alunos iniciantes, principalmente os exercícios Footworks, Pumping One Leg, o Going Up, são exercícios construtores para outros exercícios do sistema lá na frente. Porque eles vão sustentar a nossa postura, eles vão trabalhar a força muscular, estabilidade e simetria para que eu consiga executar outros exercícios em outros equipamentos. Ante um alerta, alunos com dor no quadril, joelho e tornozelo, você deve ficar atento, dependendo da posição dos pés que você coloca ou da intensidade do exercício, pode ser que cause algum desconforto. Então é bom você escolher bem a posição que você vai colocar o aluno para trabalhar aqui. Em uma prática mais intermediária, a gente começa a trabalhar com exercícios mais desafiadores para os membros superiores, onde eu posso começar a utilizar as hastes para fazer um press-up, onde eu vou trabalhar bastante a simetria, alinhamento das costas, principalmente a cintura escapular. Tenho outra posição do Going Up Front, onde eu posso colocar o pé numa diagonal, além de outras posições de frente para a lateral da cadeira. Eu tenho muitas possibilidades de trabalho de tornozelo, que, como eu disse, a cadeira permite com que a gente trabalhe tanto força quanto estabilidade dessa região. Endireitamento de todo o tronco. Lembrando que quanto mais eu faço força contra uma resistência, mais eu busco crescer contra a gravidade e acionar os eretores de coluna e o ajuste postural global. Portanto, a Electric Chair é um aparelho fundamental para você ter no seu estúdio. Apesar da Electric Chair não ter um repertório muito vasto de exercícios, os exercícios que são feitos aqui permitem ganho de força de forma global do corpo, alinhamento dos tornozelos, alinhamento da cintura escapular e muita força dos eretores de coluna associada sempre ao Powerhouse. Essa é a Wunda Chair, a cadeira maravilhosa. Diferente da Electric Chair, ela não tem o encosto aqui atrás para te dar suporte para fazer nenhum exercício. Ela tem um pedal mais arredondado, mas ele também é rígido, assim como a Electric Chair, porque eu preciso de um apoio firme, já que os exercícios serão mais desafiadores e eu tenho menos espaço para apoiar o pé. O pedal é mais estreito, então ele precisa ser firme. Eu tenho também 2 molas de igual tensão, porém eu tenho 3 ganchos para fazer os ajustes das molas. De modo geral, você vai trabalhar com uma mola alta e uma mola baixa ou uma mola média. Pode ser que em algum exercício você encontre uma tensão de molas diferente, mas a indicação geral é sempre essa, mola alta e mola baixa e uma mola média. Então aqui, 3 ganchos dos 2 lados
e as duas molas de igual tensão. Para colocar e tirar a mola aqui é muito fácil. Eu posso segurar o pedal e trazer a mola pelo gancho e encaixar aonde eu quiser. Ela é uma cadeira mais leve, que a gente consegue facilmente até transitar pelo estúdio, caso você precise de mais espaço, porque os exercícios eles são muito variados aqui. Eu tenho a possibilidade de sentar na cadeira, ajoelhar, sentar de lado para lá, de costas para o pedal, ajoelhar no chão, de frente para o pedal, de lado, deitado no chão com a cabeça voltada para o pedal ou ao contrário, posso deitar de barriga para baixo aqui. Eu tenho uma possibilidade infinita de exercícios que eu posso realizar nessa cadeira. Tenho exercícios também que vão do básico ao avançado. E mesmo os exercícios mais básicos são bem desafiadores. A gente poderia dizer também que é um aparelho voltado até mesmo para performance, apesar de terem exercícios básicos que qualquer aluno consegue fazer, inclusive os mais idosos e os que têm mais dificuldade ou qualquer tipo de lesão. O fundamental é que o instrutor conheça o repertório de exercícios, entenda o objetivo de cada um deles e saiba para quem que ele vai passar cada exercício. Por se tratar de um aparelho mais compacto e sem o apoio das costas, como na Electric Chair, o desafio da manutenção da postura aqui é muito maior. Por isso que eu preciso muitas vezes trabalhar o ganho de força e o ajuste da postura, além da consciência corporal, primeiro na Electric Chair antes de vir para cá. Claro que isso vai valer para todos os exercícios de todos os outros aparelhos do sistema. Todos os exercícios colaboram para um objetivo comum, trabalhar os membros superiores e inferiores através do seu centro de força. Porém, o trabalho aqui na Wunda Chair ele é diferenciado, é muito mais intenso quando trabalhado de forma mais contínua, com exercícios mais fluidos e vai trabalhar a sua coluna de diversas formas possíveis, em flat, em round, torções, lateroflexões e extensões e hiperextensões. Quando a gente começa a trabalhar alguns exercícios aonde os pés vão no pedal, obviamente o seu trabalho tem que ser voltado à estabilidade dos tornozelos para que não aconteça nenhum acidente. Um bom apoio de pé é fundamental, assim como em alguns exercícios um bom ajuste de punho ou punhos saudáveis para que você não comprima as articulações e o seu aluno não sinta dor ou desconforto na execução desses exercícios. A gente ainda tem algo bem interessante da cadeira. E ela tem esse nome de cadeira também, porque Joseph queria que esse fosse um equipamento que as pessoas tivessem em casa. Então eu consigo transformar esse equipamento em uma poltrona. Eu também consigo usar o equipamento nessa possibilidade. Eu tenho um apoio da coluna aqui, o assento é mais inclinado, que permite que eu consiga alongar melhor a coluna. Não é um vasto repertório, mas tem algumas possibilidades e o trabalho aqui é bem interessante. E agora eu tenho a Armchair ou Baby Chair, que tem as molas de braço mais leves de todos os outros equipamentos. Esse encosto dela é levemente inclinado para trás, porém ele é móvel. Eu consigo trabalhar de diversas formas a posição da coluna e já explico como. É uma cadeira que, apesar de parecer que pelas suas molas serem leves, ela é bem desafiadora em relação ao ajuste dos punhos, quando a gente segura as alças, o controle dos cotovelos, porque a gente precisa evitar a hiperextensão, o controle dos ombros, da cintura escapular como um todo e do alinhamento da coluna. Eu tenho algumas possibilidades de posição sentada em relação ao jeito que eu coloco as minhas pernas aqui. Eu posso trabalhar com os pés nessa posição, trabalhando essa junção da sola dos pés, empurrando a minha coluna contra o apoio. Para alguns alunos, eu posso trabalhar com pernas paralelas, caso tenha algum incômodo no joelho e não seja possível sentar dessa forma, ou alguma lesão no quadril que impeça essa rotação, ou até mesmo com os pés apoiados no chão e os joelhos levemente abertos. Independente da posição dos pés, é importante que a gente exerça uma força dos pés contra o chão para que eu eleve o meu powerhouse, encoste bem a coluna no apoio e trabalhe o ajuste da coluna, principalmente em relação ao eixo crânio-sacral, porque é aqui que eu vou conseguir corrigir os desvios posturais da nossa coluna. Trabalhando sentada, é interessante que eu não deixe o aluno com o vício postural da protusão da cabeça se manter nessa posição. A exigência para a musculatura do pescoço e os eretores da coluna, principalmente da região torácica, é grande quando eu começo a corrigir a posição da cabeça. O trabalho começa de cima até embaixo, é o full body, corpo todo, o tempo todo.
É justamente por essa exigência que as molas são leves. A minha intenção não é exercer uma força muito alta contra as molas, e sim organizar a postura, distensionar as musculaturas que estão trabalhando além da conta e fazendo todo o tensionamento da cadeia anterior ou posterior do tronco para que eu possa jogar força aonde é necessário, do centro para as extremidades. Nós precisamos ficar atentos sempre, como eu disse, ao ajuste dos punhos. Então, se eu tenho alunos que têm dificuldade de posicionamento dos punhos, normalmente os dedos, a borda externa aqui da sua mão, da palma da mão, ela vai desconectar da alça, cotovelo vai hiperestender, ombro subir em direção às orelhas. Então, eu preciso trabalhar o ajuste dessas articulações que serão fundamentais para a evolução da dificuldade dos exercícios em outros equipamentos. Por exemplo, no Reformer, quando eu começo a avançar no sistema intermediário, por exemplo, onde o apoio das mãos na barra ele é mais exigido. Se tratando de um aluno que precisa de mais ênfase num trabalho de eretores da coluna, por exemplo, eu posso vir com a cadeira para frente, trabalhando num flat da coluna. Dessa forma, eu trabalho o crescimento da coluna, mas eu ainda tenho a oposição de força, onde eu preciso pressionar o pé contra o chão, empurrar a coluna lombar para trás e o peito para cima. O trabalho dos eretores aqui ele é bem intenso. Eu tenho também como trabalhar a curva C. Além do trabalho dos eretores da coluna, que eu posso fazer exercícios nessa posição, endireitando as costas e crescendo axialmente, eu poderia fazer a mesma coisa em curva C, baixando um pouquinho a cabeça, empurrando o estômago e o abdômen bem profundo lá para trás e movimentar os braços no exercício que eu achar que é necessário o meu aluno realizar para diferenciar os estímulos e variar ainda mais a prática dos exercícios para ele. Essas são as 3 cadeiras que a gente encontra em estúdios de Pilates clássico. Cada uma delas, como você viu, possui objetivos diferentes, possibilidades de execução, de movimentação diferentes, mas trabalham os 3 níveis dos 3 sistemas, básico, intermediário e avançado. Lembrando que esses 3 equipamentos não possuem sequência específica. Não é como o Mat no Reformer, que a gente precisa respeitar a sequência pré-estabelecida. Eu posso escolher quais exercícios o meu aluno pode ou deve fazer, de acordo com as indicações, e aplicá-los em aula. Vale lembrar que, independente se o seu aluno é total sedentário ou não tem uma prática regular de atividade física, ou o seu aluno é um atleta de qualquer outra modalidade, ambos os indivíduos não têm no seu corpo a prática do Pilates e por esse motivo você deve dar início à prática com os exercícios básicos. Trabalhe com paciência os processos de cada exercício, o passo a passo, com paciência, sem pular etapas, que com certeza você vai evitar que o seu aluno se desmotive com relação à prática dos exercícios ou que ele consiga evoluir até mesmo mais rápido do que você mesmo espera. Básico, intermediário e avançado. Não mexa nessa sequência, não mexa nessa ordem de aprendizagem. Até o próximo vídeo.